Olá, caros alunos, estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Economia Monetária e Financeira. Hoje a gente vai falar da segunda parte, da aula sobre operacionalidade da política monetária. Então a gente usa agora o capítulo 13 aí do livro de Economia Monetária do Cardim de Carvalho, ok? Bom, qual é o objetivo então dessa aula de hoje, né? Na aula anterior, o que a gente viu foi que, como o Banco Central, né, escolhe os principais, né, instrumentos de política monetária que ele tem à sua disposição, né, e a gente viu que cada instrumento se adequa melhor a um determinado regime, né, de política econômica que a gente viu ainda nas aulas anteriores sobre os regimes monetários, né? Então, cada um daqueles instrumentos se adequa melhor a um determinado regime. E para o regime de metas de inflação, que a gente vai ter mais atenção a partir de agora, o instrumento de política monetária, que a gente concluiu que melhor se adequa e se adequou a esse regime, é o instrumento lá do Open Market, né, a compra e venda de títulos públicos ali, né, isso para controlar a liquidez das chamadas reservas bancárias, atingindo assim uma meta para a taxa de juros. Então o que a gente vai ver hoje é como, de fato, aí na prática, o Banco Central monitora esse mercado de reservas bancárias, né, ali o nível de liquidez ali no chamado interbancário, né, controlando essa liquidez, né, e de forma a que ela se mantenha e fixe ali uma determinada taxa de juros, básica de juros que ele mesmo definiu, né. Então, esse é o primeiro objetivo do Banco Central, ele define o nível para a taxa básica de juros e deixa ali, claro, a oferta de reservas bancárias oscilar aí dentro de um determinado nível que vai definir essa taxa de juros. Então, o que acontece, né, na verdade, aí, né? Assim como aconteceria com a oferta e demanda de um determinado produto, né, se o governo não intervém ou nenhuma instituição intervém ali para definir o preço, né, para fixar o preço desse produto, esse preço do produto ele vai flutuar de acordo com a oscilação da oferta ou da demanda desse produto. Então a mesma coisa acontece com a oferta e com a demanda de reservas bancárias, né? Então a flutuação tanto da oferta por reservas ali, então pelos bancos, né? Quem vai demandar reserva são os bancos, e eles vão, né, vão demandar e vão ofertar essas reservas, e o público é quem demanda essas reservas lá na ponta, né? Então, essa oscilação entre a oferta e demanda vai gerar um preço, né? E esse preço, o preço do dinheiro, vocês já aprenderam aí ao longo do curso de economia, é a taxa de juros, né? A taxa básica de juros da economia, ok? Então, é claro que assim, vocês vão pensar, se ele deixa flutuar essa oferta ou essa demanda livremente, isso vai levar a uma determinada taxa de juros, que seria o preço do dinheiro. Se ele quer fixar o preço do dinheiro, né, então ele vai ter que deixar então, essa oferta e essa demanda se ajustarem a esse preço do dinheiro, que é a taxa de juros. Certo? Então é como se o Banco Central tivesse fixando o preço de um produto, né? Como aconteceu nos anos 80, lá que o governo, para controlar a inflação, em alguns momentos, ele optava pela fixação de preço de alguns produtos. E aí o que acontecia? Nos casos mais extremos, acontecia até que não existia oferta para aquele produto, porque o preço não compensava ofertar, não é isso? Então, obviamente isso não vai acontecer, nunca aconteceu. Então o Banco Central já pratica, vamos dizer, essa fixação de preço do dinheiro, né? Até porque o que acontece é que ele fixa o preço da taxa básica de juros de curto prazo na sua relação com os bancos.
E aí, na relação dos bancos com seus clientes, ele, obviamente, ele não intervém, assim, entendeu? Na maioria, claro, das operações, né? Ele não intervém, ok? Então não há esse perigo, né? Mas é como se ele fizesse isso, né? Então ele está fixando a taxa de juros, as reservas vão flutuar de acordo ali com a oferta e demanda desses negócios, né? Então o BC atua fortemente aí no chamado mercado de reservas, tanto para definir a oferta adequada de moeda para a economia, como para manter a demanda por reserva das instituições financeiras em intervalos aceitáveis, ok? Evitando com isso a volatilidade excessiva da taxa de juros. Então, para ficar mais claro, ele está atuando assim, fixando esse preço e deixando aí a oferta e demanda de reservas no mercado interbancário, ali na relação dele com os bancos, tá? E aí o mercado monetário, não é isso? Então, ele não intervém lá na ponta. Então, na relação dos bancos com seus clientes, aí não há intervenção, tá, gente? Tá? Então, como é que ele faz isso, né? Ele faz isso com as chamadas operações definitivas, né? Leilões primários de títulos públicos, tá? E aí esses títulos que não têm garantia de recompra e as chamadas operações compromissadas. Aí sim são aqueles títulos que têm um vencimento, têm uma maturidade, e depois de um determinado tempo, você que é um investidor vai resgatar lá esse título lá com um juros, né, um cupom de juros, ok? Bom, então como é que funciona então o mercado de reservas bancárias, né? O sistema bancário tem como uma das suas principais funções manter um sistema de pagamento. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, qual é o objetivo dos bancos. Então os bancos precisam de liquidez para estar a todo momento atendendo a demanda dos seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, tá? Nas suas transações, nas suas necessidades aí de transações, certo? Então o Banco Central tem que estar sempre monitorando os bancos para ver se os bancos não estão aí, vamos dizer assim, com necessidade de liquidez ou com excesso de liquidez, né? Então os bancos possuem uma conta corrente, como se fosse uma conta corrente lá no Banco Central, ok? Então o Banco Central ele é o banco dos bancos, né? Então os bancos comerciais e as instituições financeiras de um modo geral vão possuir uma conta lá junto ao Banco Central. Então todo excesso de liquidez dos bancos, né, em decorrência de excesso de depósito dos seus clientes, no fim das contas vai parar nessa conta lá de reserva lá dos bancos lá no Banco Central. Então lembre lá que a gente falou do capítulo 2 lá do Cardim de Carvalho, né? Então existem os depósitos compulsórios e existem os depósitos voluntários, né? Há um mínimo que o Banco Central determina que fique lá com os bancos e acima disso é colocado lá voluntariamente pelo próprio banco. Obviamente o banco, quando tem um excesso, né, de depósito, ultrapassa aquela margem de segurança dele próprio, que é o encaixe técnico, que a gente falou no capítulo 2 também. Então esse excesso, ele não está, vamos dizer assim, ele não vai conseguir imediatamente fazer negócio com esse dinheiro, né? Então é um excesso mesmo de liquidez que está ali e que ele não está conseguindo nem, vamos dizer, emprestar para outra pessoa, né? Uma linha de financiamento para outro cliente. Então está parado ali, dinheiro parado é prejuízo. Então o que ele faz? Bota lá na sua conta de reserva no Banco Central, que pelo menos lá está rendendo uns juros para ele, né? Isso, ele não está perdendo dinheiro com isso, certo? E aí a gente já vai entender o que ele ganha com isso, tá? Então excesso de depósito. Então por que o banco que tem excesso de depósito, seus clientes depositam lá, né? Para não deixar o dinheiro parado, porque depositando lá, na verdade, é por lá que ele consegue transferir e emprestar esse dinheiro, aí sim no chamado mercado interbancário, para outro banco que está com escassez, né? Está ao contrário, né? Ele está com pouco depósito e está com muita demanda de dinheiro dos seus clientes. Então aí acontece ao contrário. Então o banco está com excesso de depósito dos seus clientes.
coloca lá, certo? E o banco que está com escassez de depósito dos seus clientes, está com muita demanda de liquidez dos seus clientes, ele pega emprestado com esse banco. Então, na verdade, isso vai passar pelo Banco Central, né? Então, não ocorre diretamente entre os bancos, né? Ocorre por meio da conta de reservas do Banco Central, né? Que vai acontecer nesse fluxograma aqui, que o Cardim mostra lá para gente, né? Então, o banco superavitário deposita lá na sua conta de reservas. Então, cada banco tem a sua conta de reservas lá junto ao Banco Central. E o banco deficitário, né, faz um lance ali para pegar esse dinheiro emprestado ali, né, no mercado interbancário, mas passa lá pelo Banco Central. Isso ajuda muito ao Banco Central a não só fiscalizar essas transações aí no mercado interbancário, como também monitorar esse nível de liquidez, que é esse que é o principal. Então ele está sempre monitorando esse nível de liquidez lá no mercado monetário para poder ver se a taxa de juros que ele definiu como é ideal para a política monetária, se ela vai se manter dentro ali da meta, né, que ele precisa, né? Então ele está sempre monitorando. Então, quando as instituições financeiras avaliarem, tá, isso eu já falei, né? Então elas acabam depositando. Então cada banco tem seu nível lá de reserva. Então a gente acabou já falando isso, né? Bom, então os excessos de depósito, né, são transferidos, né, lá para o Banco Central, a conta de reserva. Então a taxa de juros vai ser determinada pela relação entre oferta e demanda de reservas, né? Quanto maior a necessidade de reservas, então se tem mais bancos deficitários do que superavitários, né, maior vai ser a taxa de juros cobrada lá, ok? Certo? Nesse mercado interbancário, né? E o oposto, né, ao contrário. Se tem mais bancos superavitários e colocando liquidez lá na conta de reserva junto ao Banco Central, então aí a taxa de juros vai cair. Então o que o Banco Central tem que fazer para manter a taxa de juros estabilizada ali no nível que ele deseja? Está sempre regulando essa liquidez. Então se tem muito banco superavitário depositando lá, não é isso? Depositando lá na sua conta de reservas, isso vai levar a taxa de juros a cair, e o Banco Central, opa, não quero que a taxa de juros caia. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que recolher, tirar essa liquidez de alguma forma dessa conta de reserva, para que esse banco não empreste esse dinheiro para outro banco e aí mantém essa liquidez ali muito abundante aí nesse mercado, não é isso? Então, o que ele faz? Ele vai oferecer um título, né? E aí vai acabar retirando essa liquidez aí, não é isso? Destruindo aí base monetária, que a gente viu lá no capítulo 2, tá, do Cardim de Carvalho. Relembrem isso, se vocês ainda estão achando aí um pouco confuso aí essa explicação. Então, ele vai vai ofertar um título, normalmente os mais ofertados são LFTs, por exemplo, ou LTN, que é um pré-fixado, né? Então, ele recolhe essa liquidez e dá um título lá para o banco, ok? Nesse sentido. E vice-versa, se há uma queda aí das reservas bancárias, há mais demanda do que a oferta, aí ele tem que fazer o contrário, ele tem que resgatar os títulos, né, por exemplo, que estão lá no mercado, resgatar, e aí colocar liquidez lá para poder normalizar isso e manter a taxa de juros dentro da meta que ele precisa, né? Então isso se chama calibragem, né, da oferta às estimativas de demanda. Então, para estar calibrando, né, sempre isso, né, então é como se a taxa de juros, né, então imagina você vai lá encher o pneu do seu carro, né, você tem que botar determinadas libras, né, isso no pneu lá do seu carro. Se botar de menos, o pneu vai ficar murcho e o carro vai andar devagar. Se botar demais, o pneu vai ficar cheio demais, ou
Pode até estourar se você exagerar, mas não vamos chegar a esse ponto. Vamos dizer que encheu demais, o pneu gasta mais rápido, né, se encheu o pneu demais, né? Então, é nesse sentido dessa calibragem, se calibrar ali a taxa de juros. A taxa de juros é essas, né, essas libras ali que você põe. É aquele número, né, que aparece lá no mostrador lá da máquina lá que enche o pneu, né? Agora eu esqueci o nome. Mas enfim, a bomba lá, né? E o ar que vai dentro, aí seria a liquidez, né? Esse ar que está ali comprimido ali dentro do pneu é a liquidez do mercado, né? Então, é o dinheiro que está ali disponível para os bancos e tal fazerem negócio e fazer a economia girar, né? Isso, então é isso, né? Ele está calibrando. Para calibrar, para saber qual é a calibragem, né? Só que aqui, em vez de ser fixo, como é um pneu, modelo tal, do carro tal, é tantas libras, não é isso? Então, aí vamos esquecer um pouco isso, aí o exemplo já fica ruim. Para a economia, essas libras vão variar, né? Vão variar, então depende, né? Havia uma época que a gente precisava de uma taxa de juros no Brasil de 2 dígitos para manter a inflação sob controle. Hoje a gente precisa da taxa de juros de 1 dígito e bem baixa para manter a inflação sob controle, porque a gente está o quê? Então, o que vai determinar essa calibragem, né? É o aquecimento da economia. Então, um tempo atrás a gente estava com a economia muito aquecida, então uma demanda muito aquecida, as pessoas comprando, empresas fazendo investimento. Então, o que acontecia? Você precisa de uma calibragem maior, um nível maior da taxa de juros para poder segurar essa pressão, esse aquecimento econômico. Hoje a gente está aí numa crise, né? Que Deus sabe quando vai terminar, né? E aí isso leva com que a economia esteja bem desaquecida. E aí o que vai acontecer? A calibragem pode ser bem menor, então os juros podem ser bem menor. Graças a isso, né? Então, hoje a taxa de juros bem baixa não é necessariamente uma vitória da política econômica do governo, mas é um resultado, como eu disse, das pressões de oferta e demanda na economia. Como a gente está em crise, a taxa de juros no mundo inteiro está assim, né? Então não adianta a gente lograr louros aí, que a política está ótima, porque infelizmente não é por conta disso, né? É por conta de uma recessão econômica que a gente está vivendo. Então, como é que ele vai calibrando isso, né? Ele vai, então, primeira coisa, ele vai vendo como é que está o mercado e como é que essa coisa do mercado da oferta e demanda lá de bens e serviços lá da ponta vai influenciando não só do Brasil, do mercado doméstico, oferta e demanda no mercado doméstico, mas a oferta e demanda também mundial, né? Que a gente vai falar que vai ser os efeitos sobre a taxa de câmbio, né? Então, como é que isso vai afetando aí, como é que o Banco Central vai acompanhando isso que a gente precisa ver agora. Então, as variações, né, então esse aquecimento ou desaquecimento, lá na ponta da oferta e demanda, vai levar a variações na oferta e na demanda dessas reservas bancárias, ok? E aí o Banco Central vai acompanhando isso com algumas variáveis, alguns efeitos que causam essa elevação de oferta, elevação ou diminuição de oferta de reservas bancárias, elevação ou diminuição de demanda de reservas bancárias. Então, o primeiro deles aí que o Cardinho põe é a variação dos empréstimos ao governo. Então, o governo ele pode tomar empréstimo junto ao Banco Central, isso vocês vão estudar com mais detalhes na disciplina de economia de setor público, então não vou aprofundar muito aqui, tá? O que isso é feito, quais são os determinantes disso, mas o Cardinho se resume a dizer que quanto mais empréstimos o governo ele vai fazer, mais o Banco Central eleva a base monetária, ok? E menos empréstimo diminui a base monetária, diminuindo aí as reservas bancárias, ok? Então isso acompanha esse movimento aí, as reservas bancárias da base monetária. O mesmo acontece com papel moeda em circulação, o segundo aí, o item B, também mesma coisa,
Se o Banco Central coloca muito papel moeda em circulação, aumenta a base monetária, aumenta as reservas bancárias e vice-versa. Se ele diminui a emissão de papel moeda, diminui as reservas bancárias, ok? Diminui a base monetária, né? Depósito do tesouro no banco, também a mesma coisa, aumenta as reservas bancárias, ok? E variações dos ativos externos líquidos, que para mim esse aí eu vou dar mais ênfase, e o Cardinho também dá mais ênfase a partir de agora, que é realmente o que eu queria que vocês não saíssem do curso sem ver essa relação. Por quê? Às vezes aparenta que a gente dizer que no regime de metas de inflação, como eu disse lá, desde as aulas sobre regime monetário, que a estratégia dentro do regime de meta de inflação com o regime de câmbio é a flutuação suja. Então significa que o mercado de câmbio ele não tem importância e o Banco Central não acompanha esse mercado de câmbio. Nada disso, gente. Não é porque ele não intervém com taxas de câmbio fixa, algum tipo de meta cambial, né? Ou algum tipo de regime de metas cambiais que ele está dizendo que o mercado de câmbio não tem importância. É errado pensar assim, né? O mercado de câmbio tem muita importância, principalmente países como o Brasil, que a gente não é países emergentes como o Brasil, que não fazem parte da circulação principal de dólares no mundo, né? Então, a gente não está no circuito principal de circulação de dólares do mundo, tá? Então, a circulação de dólares do mundo principal é a Europa, Estados Unidos e Ásia, né? Então, essa é a circulação principal, né? A gente está ali vamos dizer assim, na periferia da circulação de dólares no mundo, né? Os dólares vêm para cá por conta das transações comerciais e por conta das transações financeiras, né? As transações comerciais, que a gente é um país voltado a ofertar para o mundo commodities, né? Produtos básicos sem muito valor agregado, ok? E assim que a gente consegue o dólar comercialmente, né? E, por outro lado, pelo lado financeiro, é por a gente ter, às vezes, uma taxa de juros mais atraente, mais elevada do que as taxas de juros lá nos países do centro ali da sociedade capitalista, a gente acaba atraindo um pouco de dólares, mas a gente acaba sendo visto como países um pouco mais arriscados. A taxa de juros, o rendimento aqui é um pouco maior, mas a gente acaba sendo aqui visto como um país um pouco mais arriscado de se investir. Então vem dólares por conta da taxa de juros, claro, mais elevada, né? Mas também vem com certa precaução. Então por isso a gente não é o centro aí da circulação. Então a qualquer crise que aconteça no mundo, os investidores logo retiram dinheiro daqui, ok? Então essa é hoje uma das principais influências sobre a circulação de dólares no país, mas também influência sobre o nível de liquidez das reservas bancárias. Então, apesar do Banco Central atuar de forma apenas suja, não significa que ele não monitora o mercado de câmbio, ele monitora. Obviamente, muitos colegas economistas, assim como eu, achavam que, eu acho que o Banco Central poderia adotar e não haveria grandes prejuízos. Outros colegas veem que isso seria prejudicial ao regime de meta de inflação, mas eu não veria assim, né? Eu acho que você ter um regime de câmbio um pouco mais controlado para um país como o Brasil, eu acho que levaria a um funcionamento até melhor do regime de meta de inflação, tá? Porque essa questão de deixar ali muito livre leva sempre ao risco, né, da fuga, que a gente vai falar daqui a pouco, de dólares. O que vai impactar o mercado de reservas bancárias, a gente vai entender isso, como é que impacta esse mercado de reservas bancárias, pela estruturação aí desse mercado no Brasil, e aí levando o impacto sobre a taxa de juros, levando o Banco Central a atuar.
E aí, se o Banco Central não quer que impacte a taxa de juros, isso vai lhe trazer um custo em termos de dívida pública. Não é isso? Que sempre no momento de desvalorização cambial acaba impactando a dívida pública, certo? Elevando a dívida, né? A gente vai entender um pouco isso a partir de agora. Então vamos lá, gente. Então logo só para finalizar então essa parte, né? Então ele monitora essas variações autônomas, com a variação dos ativos externos líquidos, dos empréstimos ao governo, papel, moeda de circulação e depósito do tesouro. Essas são as 4 principais variáveis, só que agora a gente vai dar foco a essa aqui, a variação dos ativos externos líquidos, que é a pior aí para países emergentes como o Brasil, ok? Então, em decorrência dos resultados da balança comercial ou das transações correntes, o BC pode atuar no mercado de câmbio, comprando e vendendo moeda estrangeira, principalmente o dólar, né, tá? Vamos falar só de dólares, o dólar é o principal, é a moeda mundial, tá? Ainda não perdeu esse posto. E os bancos, eles pedem para você converter, se você é demandante, né, ofertante de dólares, você vai converter sua moeda em dólares, enfim, para poder fazer negócios aí, ok? Então ele pode fazer isso, a gente chama o mercado à vista. Então quando o Banco Central retira lá das suas reservas internacionais um volume de dólares e vende quando está com pouco dólar em circulação, e quando ele resgata, quando está com muito dólar aí no mercado brasileiro, ele resgata aumentando as suas reservas internacionais. Então, sabendo que no Brasil os bancos não podem manter, tá, reservas em dólares, são obrigados a converter-se em dólares e reais junto lá ao Banco Central, ok? Que vai levar ao aumento das suas reservas lá. Outra estratégia que a gente vai ver são os leilões, é chamado swap cambial, tá? Então, quando o Banco Central não quer intervir com dólares para não mexer nas suas reservas internacionais de dólares, ele usa as chamadas swaps cambiais, que é a venda de dólar futuro, ou seja, é um título que garanta lá ao investidor, às empresas, uma determinada cotação da taxa de câmbio no futuro, ok? Bom, então vimos que o BC fixa essa taxa de juros e deixa as reservas bancárias flutuarem. O mesmo acontece com a taxa de câmbio, tá? Então o mercado de câmbio acontece a mesma coisa, ele intervém só esporadicamente, então ele deixa flutuar, mas diferente do mercado de reservas bancárias, onde ele fixou a taxa de juros, ele deixa as reservas bancárias, ele tem um controle muito maior para poder manter as reservas de acordo com aquela taxa de juros. Na taxa de câmbio, não, ele é um mercado muito mais livre. Então essa oferta e demanda de dólares vai flutuar com muito mais intensidade do que flutua aqui as reservas bancárias, então oferta e demanda de reservas bancárias. Entendeu? Uma outra diferença é que a taxa de câmbio não flutua só por intervenções do Banco Central, mas também devido ao contexto internacional. Então muita coisa acontece aí fora do país, né, que afeta a economia brasileira, ok? Que pode afetar a demanda pelos nossos produtos, diminuindo a entrada de dólares aqui, pode afetar a demanda por produtos de investimento brasileiro, tá? E aí também afetando a entrada de dólares, ou ao contrário, né? Pode entrar muitos dólares aqui comercialmente, pela via comercial, ou pela via financeira. Bom, então eu coloquei aqui para vocês só para a gente ir desde o princípio e ir aprofundando isso. Então até esse momento vocês, no curso, né, ao longo desse curso, principalmente nas disciplinas da área de macro, vocês aprenderam que a taxa de câmbio ela flutua de acordo com a oferta e demanda de dólares. Então uma demanda maior que a oferta implica desvalorização da taxa de câmbio, e uma oferta maior que demanda implica uma valorização aí da taxa de câmbio, ok? Então com a demanda maior que a oferta ocorre mais saídas de dólares do que de entradas, é uma coisa boa
boa da gente dizer, né? Não é que está só saindo ou só entrando, a todo momento está saindo e entrando dólares. É uma questão mesmo de balança, né? Então está saindo mais do que entrando, aí a taxa de câmbio se desvaloriza. Se está entrando mais do que saindo, a taxa de câmbio se valoriza, né? Então isso é só para a gente revisar, vocês estão carecas de saber disso. Aí a pergunta é, qual o problema disso? Vocês lembram que os professores anteriores disseram para vocês? Qual é o problema da desvalorização? Qual é o problema da valorização? Então, do lado comercial, com a desvalorização, as importações, elas ficam mais caras. Ok? Então, se há uma desvalorização, a gente acaba pagando mais caro, a gente vai ter que dar mais reais para comprar $1. Então, tudo que é pago em dólares fora do país fica mais caro. E essas importações ficando mais caras, isso vai impactar o quê? O preço dos produtos aqui dentro. Então, se você comprou um produto acabado da China, dos Estados Unidos, da Europa, para vender aqui dentro, né? Obviamente, você vai, né, converter tudo em dólares. E aí aqui dentro você vai ter que vender mais caros ao converter isso em reais, ok? Certo? Então, e se você importou algum insumo, algum componente de algum equipamento que vai ser montado aqui dentro do país, você acaba fazendo o quê? O seu produto final vai ficar mais caro. E isso pode vir a impactar a inflação se o Banco Central não fizer nada, vai impactar a inflação doméstica, ok? Do lado das finanças, os investidores receberão menos dólares. Isso aqui é bem legal, tá? Isso é pouco analisado, as pessoas prestam atenção um pouco nisso, tá? Quando há uma desvalorização cambial, o investidor externo no Brasil, ele vai receber menos pelo seu investimento. Aí eu fiz uma tabelinha aqui para vocês terem uma noção, tá? Tá aqui a tabela. Então aqui está reais, tá? A cotação em reais, então aqui na verdade tinha que ser até reais dólares. E aqui vai ser dólar real. O que aqui eu fiz aqui, a taxa de câmbio como normalmente a gente vê. Tá? Então essa primeira coluna é a taxa de câmbio como normalmente a gente vê. Se eu falar com você, a taxa de câmbio é de R$1, aí você vai logo saber, R$1 para comprar $1. Então tá aqui, $1. Aí se eu falar assim, a taxa de câmbio é de R$1,10, é para comprar $1. Tá, gente? Que é só um exemplo, eu sei que há muito tempo que a taxa de câmbio não está assim. A taxa de câmbio foi assim lá no governo Fernando Henrique, nos anos 90. Hoje aqui estaria o quê? 5, 5,10, 5,20, 5,30, 5,40, 5,50. Tá? Mas aqui é só um exemplo hipotético, então imagine que essa é a taxa de câmbio. Hoje, por exemplo, seria 5,50, né? Tá por aí a taxa de câmbio, para comprar $1, né? Então, mas na verdade, para a gente ver quanto o investidor ganha pelo seu investimento, a gente tem que inverter a taxa de câmbio, não botar lá reais por dólares, mas dólares por reais. Então, quando a taxa de câmbio desvaloriza, na verdade, a gente precisa de menos dólares para comprar R$1, tá? Então, aqui seria, por exemplo, com ela 1 para 1, eu precisaria de $1 para comprar R$1, se fosse ao contrário. Se eu fosse um americano comprando reais. Então, quando desvaloriza, se eu fosse um americano comprando reais, eu daria menos dólares para comprar R$1. Eu daria 70 cents de dólares para comprar R$1, ok? Então é isso que eu estou dizendo nessa terceira coluna aqui. Aqui é o preço base do título, né? Normalmente títulos aí vendidos aí pelo governo, né, tem esse preço base de R$1.000. Aqui uma taxa de juros, né, fixa, um cupom de juros fixo. Então isso aqui seria um título de renda fixa, que renderia aí ao longo de um determinado tempo, aqui hipotético, R$50 para esse investidor. Então se está 1 para 1, esse investidor ganharia aí, né, receberia depois, resgataria depois
R$ 1.050, desculpa, gente, R$ 1.050, ok? Convertendo para dólares, se é 1 para 1, US$ 1.050. O que acontece quando a nossa taxa de câmbio desvaloriza? Olha o que vai acontecendo, né? Ele vai receber menos em dólares. Então é só multiplicar esse valor em reais por essa taxa de câmbio aqui, que ele vai receber menos, tá vendo? Ele vai receber menos. Quanto mais desvalorizada a nossa taxa de câmbio, menos ele recebe, ok? Aí para os alunos mais entendedores de mercado financeiro, eles vão perguntar, mas professor, mas você supôs aí um título de renda fixa, ok? Aí um título de renda fixa. Tá, mas e se o título fosse de renda variável, para quanto teria que ir a taxa de juros se né, a taxa de câmbio se desvalorizasse? Olha só, se a taxa de câmbio se desvalorizar em 10, de 1 para 1,10 centavos, por exemplo, nesse exemplo hipotético, a taxa de juros teria que subir aqui de 0,05 para 0,16, ok? 0,16, ok, gente? Tudo bem, vocês vão falar, professor, exemplo hipotético, você botou a taxa de juros aí da poupança, por exemplo, né? 0,05 é o rendimento da poupança, né? Aqui sim, já aparenta ser uma taxa de juros, um investimento mais normal aí da praça, aí, vamos dizer, né? Mas esses aqui maiores não. Então, quanto pior a desvalorização cambial, maior tem que ser os juros para a gente manter esse mesmo rendimento aí garantido para o investidor internacional não resgatar os seus investimentos e pegar seus dólares e ir embora do país, ok? Então é isso que na prática acontece, né? A taxa de juros vai ter que se elevar muito, isso gera um prejuízo muito grande para o país, então o Banco Central cria estratégias para manter esse dinheiro desse investidor aqui dentro, ok? E obviamente alguém vai pagar esse custo, né? E a gente vai ver isso agora. Então, só voltando aqui. Então, só para finalizar aqui, o 3, com a valorização, aí ao contrário, são os exportadores que recebem menos. Mas normalmente a gente se preocupa muito mesmo com a desvalorização, tá, gente? É o que é mais prejudicial aí à economia, tá? Então, qual é o problema aí da desvalorização para o governo, né? Então, para o governo, para o Banco Central, a desvalorização haverá pressão sobre os preços, podendo gerar inflação. Aí o BC vai ter que intervir no mercado e pode ter que se desfazer de um montante das suas reservas em dólares, tá bom? Então, assim, se ele for atuar no mercado, tá? Então, assim, regime de média inflação, a gente tem que manter a inflação sob controle. Então, o BC vai atuar. Se ele atua única e exclusivamente no mercado à vista de dólares, ele vai se desfazer das suas reservas em dólares, certo? E isso não é legal, a gente já aprendeu com a história lá no governo Fernando Henrique. Obviamente, a gente tinha lá naquela época um outro regime, uma outra forma de atuação de política monetária, com outros instrumentos, certo? Diferentes dos atuais. Mas mesmo assim, ainda é importante estar monitorando, porque esse mercado de reservas cambiais influencia o mercado de reservas bancárias, ok? A gente vai ver isso, tá? Então, qual é o efeito no mercado monetário, finalmente, né? Com a desvalorização de dólares em reais desculpa, voltar. Como a conversão de dólares em reais é obrigatória, então em uma situação de desvalorização estará ocorrendo uma maior troca de reais por dólares. Ou seja, se o Banco Central não faz nada, os investidores vão querer retirar todos os seus investimentos do Brasil antes que eles percam muito dinheiro, antes que a coisa piore ainda mais. E como ele sabe que todos os investidores pensarão assim, então ele vai tirar, cada investidor vai pensar assim, eu tenho que tirar o mais rápido possível
Porque vai haver o que a gente chama de overshooting. É a hora que os investidores criam uma espécie de pânico, eles começam a tirar o investimento do país, porque o país vai ter uma forte desvalorização cambial e isso vai levar a uma redução drástica aí dos ganhos aí com investimento, como eu mostrei para vocês na tabela, tá? Então, vai haver isso, levando então a redução das reservas bancárias, que a gente chama de destruição dos meios de pagamento, ok? Então, na verdade, os correntistas vão pegar seus reais, converter em dólares, vão pegar seus dólares, vão remeter para o exterior, ok? De volta para o exterior. Os bancos vão começar a ficar sem dólar e vão demandar dólar de quem? Do Banco Central, ok? Então o Banco Central, no fim das contas, é que vai diminuir as suas reservas internacionais. Professor, hoje tem risco de acontecer isso? Muito pouco. Não só porque o Banco Central atua com outro instrumento, não tem só o instrumento do mercado à vista, certo? Mas atua no mercado futuro de dólares, tá? Com as chamadas swaps cambiais, tá? E outra coisa, hoje, por conta disso, o Banco Central mantém uma reserva em dólares bem elevada, tá? Então, bem elevada, não há esse risco do que aconteceu lá atrás, no governo Fernando Henrique, quando o Banco Central ficou sem, ou com um nível muito baixo de reservas em dólares, ok, gente? E isso, no fim das contas, pode levar à elevação da taxa de juros, ou seja, fazendo com que ela fuja da meta que o Banco Central definiu, e aí elevando demais, certo? Pode gerar uma recessão, ok? Ou seja, uma queda muito brusca da demanda agregada, certo? Bom, então, numa situação de valorização, vai ocorrer o contrário, né? Vai haver uma maior troca de dólares por reais, levando então a elevação das reservas bancárias em dólares. Vai haver a criação, em vez da destruição de meios de pagamento. Por quê? Porque os bancos não podem manter contas em dólar, reservas em dólar, tem que transferir isso para o Banco Central, certo? E o Banco Central vai trocar isso por reais e vai colocá-la na conta de reservas bancárias, os reais, elevando lá, e aí pode levar a uma queda da taxa de juros. Aí, nesse caso de uma queda da taxa de juros, pode levar a um aquecimento da demanda agregada, levando a um aumento da inflação, ok? Tá vendo como é que é o impacto? Então, por isso que o Banco Central, apesar de não atuar com uma regra muito firme, mas ele atua de forma suja. Por quê? Porque ele fica monitorando que ele não pode deixar o dólar disparar, ok? Certo? Então, como é que ele atua? Ele atua, então, evitando oscilações bruscas no mercado de câmbio. A gente viu isso, tá? Botei aqui só para relembrar, lá na aula de regimes monetários, principalmente os regimes monetários de metas cambiais. Ele usa o mercado à vista, como eu já disse, e os chamados swaps cambiais, né? Então, finalmente, aí as swaps cambiais. Então, o primeiro instrumento que a gente vai utilizar aqui foi a primeira estratégia, a estratégia que ele utilizava no início do regime de metas de inflação. Ali, a partir de 2002, 2003, ele já passou a adotar uma outra estratégia que a gente vai ver também, que são as swaps conjugadas com LFT. Mas para vocês entenderem, a gente tem que começar com a swap antiga. Então, na swap cambial antiga, o BC ofertava títulos indexados. Então, ao invés de atuar no mercado à vista, vendendo dólares quando os dólares estavam em fuga e comprando os dólares quando eles estão em excesso, ele passa a atuar com um título indexado, garantindo uma cotação da taxa de câmbio. Eram os chamados NTN-D, né? Títulos denominados que eram notas do Tesouro Nacional série D, tá? Ele não usa mais esses títulos, né? A gente já vai falar por quê. Então ele ofertava esses títulos, em vez de ofertar, por exemplo, quando ele queria retirar o excesso de dólares,
em vez de comprar esses dólares, então aumentando a liquidez e as reservas bancárias, ele ofertava esse título e pegava os dólares. Então assim não havia impacto no mercado de reservas bancárias, ok? E vice-versa, quando tinha uma demanda muito forte de dólares, e para que esses dólares não fugissem do país, e para que a taxa de câmbio não oscilasse muito, o que ele fazia? Ele resgatava esses títulos, pagando aí o cupom cambial, ok? Certo? Em cima desses títulos. Sempre o cupom cambial mais o cupom de juros, né? Certo? Que onera muito a dívida pública, né? Certo? Então ele fazia isso, então ele não precisava intervir com dinheiro. Então ele conseguiu fazer o quê? Uma separação. Ele conseguiu diminuir a influência com isso do mercado de câmbio sobre o mercado de reservas bancárias. Olha, qual é o raciocínio dele? Eu não quero que haja esse contato direto entre o mercado de câmbio e o mercado de reservas bancárias. Eu não quero que o mercado de câmbio influencie tanto o meu mercado monetário, tá, gente? Então, o que eu fiz? Quando eu crio esse título e jogo esse título em circulação, é como se eu estivesse atuando no mercado de câmbio sem atuar diretamente, né? Certo? Então eu vou recolher esse excesso ou vou ofertar dólares sem estar atuando diretamente no mercado de câmbio e sem deixar com que oscile as reservas bancárias e sem deixar afetar a taxa de juros. Não é isso? Uma estratégia bem inteligente, né? Então, ok? Então você não atua diretamente, você não fere o que pede o regime de metas de inflação. Bom, por outro lado, as instituições financeiras ofertam ao BC um título indexado, o CDI, né? Ok? Porque como a gente precisa entender, né? Para vocês ainda não estão familiarizados com esse termo, swap, né? Em inglês, significa troca. Troca, né? Então, sempre que você fala em swap, você está falando em troca, né? Você está trocando alguma coisa. Então, na verdade, em contrapartida, como você não quer que haja impacto sobre o mercado monetário, então não pode ser uma troca de título por reais, porque senão você estaria afetando o mercado monetário, e isso ele não quer. Então tem que ser uma swap. Eu vou trocar um título por outro título, e vou fazer com que os investidores, as empresas fiquem tranquilas em termos de dólares, fiquem despreocupados com a oscilação atual presente da taxa de câmbio, porque com esse título eles vão ter uma taxa de câmbio fixada ali, porque no futuro, eu preciso pagar comprar um produto no exterior, mas ele pode vir a ficar mais caro por conta da taxa de câmbio que está desvalorizando. Então, se eu faço a swap cambial, né, lá na ponta, já vou falar isso, mas já adiantando, o banco vai fazer um hedge para uma empresa, né, chamada... um hedge é o seguinte, o banco vai ofertar $1 futuro, porque essa empresa precisa pagar essa máquina que está comprando do exterior, não agora, mas daqui, por exemplo, 30 dias. Tá? Então, daqui a 30 dias é que eu preciso ter dólares. Mas com se essa desvalorização mantém uma tendência, daqui a 30 dias eu vou pagar 10% a mais no preço dessa máquina, porque o dólar desvalorizou. Então, o que o banco faz? Faz um contrato de hedge. Eu falo assim, não, olha, eu te oferto dólares daqui a 30 dias a um preço X, a uma cotação X, que provavelmente pode vir a ser menor ou maior, mas, enfim, dá uma segurança para o empresário que quer comprar aquela máquina, certo? Então é isso que o Banco Central quer também com essa NTN-D, entendeu? Ele quer dar essa garantia aos bancos para que os bancos possam dar essa garantia aos seus correntistas. E aos investidores a mesma coisa, dar a garantia de que o investimento deles vai render uma determinada taxa de câmbio mais um juros. Ok? E aí sim, normalmente os investidores ficam com essa NTN-D. Tá?
Então, na verdade, o que a gente já colocou aqui é que, e aí eu já adiantei, né? Então, primeiro o Banco Central oferta esse título, a NTND, ofertava, né? Ele fazia isso antes de 2002. Ofertava essa NTND, os bancos, né, as instituições financeiras é que compravam, e aí as instituições financeiras estavam cobertas, né, com a oscilação do dólar, por causa dessa NTND, estavam seguras, poderiam ofertar mais swaps cambiais, hedges, né, para as empresas também ficarem cobertas ali com relação à desvalorização do câmbio. Adicionalmente, para os investidores, né, os bancos oferecem as NTNDs também, poderiam repassar essas NTNDs para os fundos de investimento, tá? Ou seja, para os investidores. Aí, como eu estava falando, a swap é uma troca, então, em troca dessa NTND, os bancos, as instituições financeiras, dão ao Banco Central taxas CDI, ok? Então aí, e sempre nessa troca, aí vai depender. Então se realmente a taxa de câmbio desvalorizasse, aí o custo é todo o Banco Central, porque o Banco Central está com um título que está rendendo uma taxa de juros, que vai render menos que a desvalorização cambial, então ele perdeu. Quem ganhou foi os bancos, foi as empresas e os investidores, ao ficar com a desvalorização do câmbio e ganhando em cima da desvalorização do câmbio, ok? Mas se a desvalorização não ocorresse, ou fosse menor do que esperado, aí é o Banco Central que ganhava por estar com esse título aqui, que rende os juros se a NTND rendesse menos que os juros. Então tá aqui um fluxograma só para a gente entender. Então eu tirei lá do documento lá do Banco Central, tá? Eu vou enviar esse documento para vocês lerem também, são um documento de 3 páginas, não é isso? Bem curto. Então o Banco Central, ele vende a NTND para as instituições financeiras, ok? Aqui não tem a setinha, mas normalmente as instituições financeiras dão CDI ao Banco Central. As instituições financeiras fazem uma swap, né, com as empresas que precisam de garantia contra a oscilação do câmbio, certo? Enfim, e aí as empresas fizeram um contrato lá de CDI, tá, com as instituições que repassaram para o Banco Central, ok? Porventura, as instituições financeiras podem vir a vender, tá? Podem vir a vender as NTNDs para fundos de investimento também, para que investidores também não fujam com seus dólares do país, ok? Mas atualmente qual é a estratégia aí do Banco Central, né? Então, primeiro qual foi o problema dessa estratégia aqui, antes disso, né? Essa estratégia deixou o mercado inundado, tá? Com títulos indexados ao câmbio, e isso, na verdade, quase sempre a desvalorização ocorria de qualquer forma, apesar da estratégia do Banco Central ser boa, ocorria alguma desvalorização cambial, e mesmo que não acontecesse agora, naquele momento que o Banco Central vendeu esses títulos, como esse título tinha uma determinada maturidade, poderia vir a acontecer mais para frente alguma desvalorização cambial que acabava onerando a dívida pública. Então, de qualquer forma, ao vender esses títulos, o governo já aumentou a dívida pública. Mas o grande problema da dívida pública não é só o seu volume, mas o seu custo. E isso, com o tempo, o Banco Central percebeu, e não foi só o brasileiro, tá? Isso foi a experiência mundial em países que adotaram o método de inflação. Esses países perceberam que muitos títulos indexados ao câmbio deixava a política monetária muito frágil, porque elevava ali o custo da dívida, ok? E aí levava com que os bancos centrais aí, que adotavam método de inflação, teriam que elevar muito a sua taxa de juros
para poder controlar a inflação, né? Que é ruim, ok? Que dificulta aí a atividade econômica, não é isso? Então, para isso, o Banco Central passou a atuar, em vez de com NTN-Ds, ele, o Tesouro, né, que na verdade o Banco Central no Brasil ele só comercializa, isso é uma outra experiência de países com metas de inflação, descobriram que o ideal é que os bancos centrais não trabalhem com títulos próprios. Então já há algum tempo o Banco Central não emite títulos próprios. Esses títulos são todos emitidos pelo Tesouro Nacional. E o Banco Central apenas comercializa aí, vamos dizer assim, esses títulos, apenas usa esses títulos como instrumento de política monetária. Tá? Então ele passou, em vez de atuar com NTN-Ds, passou a atuar com as LFTs, que rendem a própria taxa básica de juros. Não é um instrumento ideal, mas é um instrumento melhor que a NTN-D. Tá? Então ele fez isso conjugado com operações de swap cambial. Então nessa sistemática o BC vende swaps cambiais, então aí é o próprio Banco Central que vende as swaps cambiais, ele já faz swaps cambiais, não é o banco, né? Na outra estratégia era o banco, as instituições financeiras que faziam swaps cambiais com as empresas, agora não. Agora o BC faz swaps cambiais com as instituições financeiras e o Tesouro repassa, né? Isso, o Tesouro repassa LFTs para o Banco Central também atuar com LFTs, né? Vendendo isso lá para as instituições financeiras. As instituições financeiras vendem swaps às empresas. Então como é que fica aqui? O Banco Central e o Tesouro atuam com swaps e LFTs. As instituições financeiras vendem swaps para as empresas, repassam essas swaps para as empresas, como acontecia antes. Enfim, e dão CDI. Então o CDI vai para o Banco Central e as LFTs acabam com os fundos de investimento. Então você tem uma estratégia muito mais adequada, porque na verdade as empresas querem swaps cambiais, porque elas atuam no setor comercial e precisam nesse setor comercial ter uma garantia de uma determinada taxa de juros, ok? Já os investidores não, os investidores eles querem títulos. Então antes você acabava vendendo um título que era a NTN-D, que era cotado à taxa de câmbio. Então se o câmbio realmente desvalorizasse, isso acabava onerando a dívida pública. Agora não, agora você vende para esses investidores LFT. LFT que rende a taxa de juros. E aí só vai onerar a dívida pública se o juros tiver realmente que ser elevado. Aí o juros só vai elevar se realmente o Banco Central errar a mão lá com a sua política monetária. Ok, gente? Então é isso, essas são as estratégias, a gente vai ficando por aqui. Eu acredito que essa vai ser uma das aulas que vai gerar mais dúvidas aí em vocês, porque eu confesso para vocês que esse é um assunto difícil aí de falar, de estar explicando para vocês nesse limite aí de 1 hora, tá? Para o vídeo não ficar excessivamente longo, tá, gente? Peço desculpa, mas foi o que deu para fazer, mas se ficou muita dúvida, a gente vai ter os encontros lá presenciais, tá, gente? E vocês aproveitam para tirar essas dúvidas. Imagino que vai surgir aí bastante dúvidas, tá bom, gente? Um abraço a todos e até a próxima aula.